Olá, gente. Mais uma vez nós estamos aqui, dessa vez para corrigir o nosso simulado, né? A nossa prova objetiva, com 10 questões. Espero que todos tenham se saído, né, bem nessa prova. E nós estamos para a primeira questão, que essa primeira questão, ela fala a respeito de duas hipóteses, né? Que nós estudamos, a hipótese da biogênese e a abiogênese. Antes de ler a questão, eu quero comentar um pouquinho sobre essas duas hipóteses. O que ela fala? A biogênese, nós estudamos que a vida surge a partir de uma matéria inanimada, uma matéria bruta, devido a uma força vital, né, um princípio ativo que dá a possibilidade da vida surgir de uma matéria bruta. Já a teoria da biogênese, o que ela retrata? Que a vida só pode surgir de uma outra pré-existente. Então, essa primeira questão, ela trabalha bem o que nós falamos a respeito dessas duas teorias. Então, o que ela fala? Sabemos que a origem da vida é interpretada de diferentes maneiras. E aí ele coloca o que esse pesquisador, né, ele falava a respeito. O que ele escreveu? Ele escreveu que coloca-se num canto sossegado, um pouco iluminado, uma camisa suja, sobre ela espalha-se grãos de trigo, e o resultado será que, em 20 dias, surgirão ratos. O suor da camisa funciona como um princípio ativo capaz de gerar vida. Então, quando ele fala que essa camisa suja, colocada com pouca iluminação, né, e um pouco de trigo, e a partir daí, a existência desse princípio ativo, dessa força vital para gerar os ratos, nós estamos falando da teoria, né, aí da primeira alternativa, da biogênese. O que fala a biogênese? Que a vida surge de uma vida pré-existente. A camisa, o suor da camisa, como ele acreditava, que esse princípio ativo seria capaz de dar origem à vida. A camisa é uma matéria bruta, então essa matéria bruta, a partir dela surgia a vida. Biogênese, o que ela fala? Que a vida só pode surgir de uma outra vida pré-existente. A panspermia, a alternativa, eu não sei porque não está saindo aqui as letras, né? Mas a letra B, teoria da panspermia. O que falava a teoria da panspermia, gente? A teoria, lembra lá que nós falamos em sala de aula. Essa panspermia, ela falava que a vida veio do espaço. Então, bactérias alienígenas chegaram até a Terra. Quando nós falamos na teoria da abiogênese, o que retrata essa teoria? Ela fala que a vida surge de uma matéria bruta. Então, deixa eu pegar aqui o lapisinho para a gente ir marcando pontos importantes. Colocar aqui uma cor diferente para chamar atenção. O que ele fala aqui, ó? Que a camisa existe, né, um princípio ativo capaz de gerar vida. Então, o suor da camisa tem um princípio ativo. Então, nós só podemos dizer que seria a teoria, né? Vamos colocar aqui, ó, a alternativa correta, a teoria da abiogênese, que a vida surge de uma matéria aí bruta. Então, de acordo com as informações, a teoria a seguir, né, qual seria? A letra C, né? A teoria da abiogênese. Quando a gente fala da teoria da síntese pré-biótica, ele fala de no caso de substâncias inorgânicas, a possibilitar o surgimento de substâncias orgânicas. E a teoria aí ateísta, né? Ele fala a crença em quê? Em um Deus ou vários deuses. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a letra C, né? Eu não sei porque não está saindo aqui
as alternativas, as letras, mas não tem problema. Nesse caso, nós temos aí a correta teoria da abiogênese, ok, gente? Então, vamos lá para a próxima questão. Deixa eu só apagar aqui, né, usar o meu lápisinho, apagar aqui, ok. Vamos para a próxima questão. Sempre trava um pouco, né, vocês têm um pouco de paciência, mas sempre dá aquela leve travada, né? Vamos ver. Eu utilizo o lápis. Ok. E passei demais. Vamos lá. Questão 2, né? O que nós estudamos, gente? Nós estudamos, né, que duas teorias para explicar a origem, né, das primeiras formas de vida na Terra. Nós vimos a teoria da panspermia, que retrata que a vida surge a partir de outro planeta, né, bactérias alienígenas, elas chegam até a Terra através de meteoros, né, e nós estudamos a evolução molecular. E o que a evolução molecular falava? A evolução molecular falava que a Terra primitiva era muito quente, né? Descargas elétricas eram frequentes, altas temperaturas, não existia oxigênio na Terra. E ela relatava também que os vulcões estavam em erupção constantemente. Dos vulcões liberavam gases, né, como metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água. E esses gases se combinavam para formar o quê? Para formar as primeiras moléculas orgânicas, nesse caso, os aminoácidos, que se aglomeravam e formavam aí a proteína, né? E essas proteínas, os coacevados e assim sucessivamente. E aí, o que a gente pode entender? Que a vida, ela surge, né, de um ambiente hostil, e muito simples, não é? Então, as primeiras formas de vida não eram algo complexo, eram formas de vida simples. Então, o que ele fala aqui nessa segunda questão, né? Que a Agência Espacial Americana, a NASA, afirma ter encontrado água corrente em Marte. E quando a gente fala nessa água, eu gosto de pegar o lápis, gente, para a gente ir, né, dando ênfase àquilo que é importante. E o que a gente vê de importante aqui? A água, né, fundamental para a existência da vida. Por que essa água foi fundamental para a existência da vida? Porque todas essas moléculas orgânicas eram levadas, né, para os oceanos, que na verdade formavam uma grande sopa primitiva. E a partir dali, essas moléculas, elas iam se juntando e formando esses coacevados. Então, a água foi fundamental para a formação das primeiras formas de vida. E a vida surge de algo simples, não é algo complexo. Então, quando ele fala aqui, ó, no planeta Terra, há muito que se discutir a origem da vida, sendo a teoria clássica e mais aceita, a qual afirma que a Terra primitiva teria sido um ambiente rico em compostos orgânicos. O que ele fala, né? Quando a gente retrata a evolução molecular, né? Que a partir dos compostos inorgânicos foram formados compostos orgânicos e assim formadas as primeiras células, né? As primeiras formas de vida, que eram simples, elas eram incapazes de produzir o seu próprio alimento. Então, quando a gente fala aqui, ó, primeira alternativa, essas formas de vida, como é que eram esses seres, né? Os primeiros seres na Terra primitiva eram organismos heterotróficos com respiração
aeróbica, gente, eles eram organismos heterotróficos, porque acredita-se que as primeiras formas de vida, elas não teriam a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Mas aonde que a gente vê o erro aqui, ó? Nessa questão, aonde que eu consigo ver o erro? Nesse caso, respiração aeróbica. Gente, processo de respiração aeróbica é o processo pelo qual eu utilizo o oxigênio para produção de energia. Só que o que acreditava-se? Que na Terra primitiva, isso é um consenso com todos os cientistas, não existia oxigênio. Pelo fato de não existir oxigênio, como é que esses seres iam fazer respiração aeróbica? Nesse caso, que é necessário o oxigênio. Então, a gente já vê que essa alternativa A, ela está errada. E aí, eu quero passar, né, para a alternativa C, quando ele fala os organismos fotoautotróficos. A gente já estava dizendo, eram seres simples que não tinham a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Nesse caso, os seres autotróficos, eles seriam o quê? Fotoautotróficos, eles seriam seres que utilizavam a energia da luz para produzir, né, a matéria orgânica para a sua nutrição, né, como fonte de energia. Ele pegava a energia do quê? Da luz, né, e produzia matéria orgânica. Nesse caso, os autótrofos, eles tinham capacidade de produzir o seu próprio alimento. E acredita-se que na Terra primitiva, as primeiras formas de vidas, elas não teriam a capacidade de produzir seu próprio alimento. Quando a gente fala na alternativa D, eles eram quimioautotróficos, nesse caso, eram seres que também produziam o seu próprio alimento. A partir de quê? De matéria inorgânica. Nesse caso, lembra quando a gente falava dos gases sulfurosos? Então, substâncias inorgânicas eram utilizadas para a produção de compostos orgânicos. E acredita-se que as primeiras formas de vida eram simples, né? Quando a gente fala também organismos fotoheterotróficos, foto, buscava a energia da luz. Então, qual seria a alternativa, né? A certa, nesse caso, seria a alternativa B, quando ele fala que as primeiras formas de vida, os seres eram heterotróficos, estou marcando aqui, né? Os seres eram heterotróficos, onde não eram capazes de produzir o seu próprio alimento, e eles eram anaeróbicos, eles não utilizavam aí o oxigênio para a produção de energia. Nesse caso, eles eram fermentadores, né? Anaeróbicos. Eles produziam a energia, né? Sem a utilização do oxigênio. Eles eram seres fermentadores, né? Nesse caso, a segunda alternativa aí que nós temos. Vamos lá para a próxima, que seria a questão 3, né? Vamos lá para a questão 3. Como sempre, meu cachorro tem que participar de todas as coisas. Então, alternativa 3. Quando a gente fala em substâncias orgânicas e inorgânicas, nós sabemos que as substâncias inorgânicas são quem? Água, sais minerais. Substâncias inorgânicas, né? Substâncias orgânicas seria o quê? Proteína, carboidratos, né? Nós temos lipídios, nós temos vitaminas, ácidos nucleicos. E quando a gente fala da água, a água é uma substância que ela é inorgânica, né? Vou pegar aqui o lapisinho para a gente falar. Água é uma substância, deixa eu apagar aqui para ver, é uma substância existente em maior quantidade em todas as células e organismos. O que nós estudamos, gente? Que essa água, ela pode variar de acordo com a atividade, né? No caso, ela pode variar. Perdi meu lápis, deixa eu colocar de novo aqui meu lápis. Ela pode variar, né, de acordo com a atividade que o tecido
vai exercer, né? Ela pode variar com a idade, né? No caso, quanto mais velho, no caso, a pessoa mais idosa, a quantidade de água ela tende a ser menor se nós formos no seu organismo, se nós formos comparar, né, com um feto, ou se a gente for comparar com um bebê. Porque, imagina, o que nós estudamos? Nós estudamos que a água é fundamental para que as reações metabólicas aconteçam. Então, numa criança, num bebezinho, num feto, o metabolismo dele está a todo vapor. Então, para isso é necessário água. E uma pessoa idosa, a gente vai ver que o seu metabolismo está mais lento, então a quantidade de água é menor nessa pessoa idosa. E de acordo com a espécie, nós temos espécies, né, que a quantidade de água, 99% é composta de água, outras espécies que vão ter uma quantidade menor de água. Então, a taxa no organismo de água, ela varia de acordo com a atividade, né, que o tecido, por exemplo, se for um tecido ativo, a quantidade de água nesse tecido é maior. Se for um tecido que não é tão ativo, nesse caso a quantidade de água seria menor. E aí, primeira alternativa aqui, ó, ele fala, baseado nesses dados, o item que representa um conjunto maior de taxa hídrica é o coração, né? Um idoso, se a gente for ver aqui, ó, no caso, o idoso, né? Ele já teria uma taxa de água, né, menor, né? B, né? O estômago, a criança, né? O abacateiro, a quantidade de água aqui, ó, nas células nervosas, recém-nascido, água viva. A gente vai observar que nessa alternativa C, células nervosas, o tecido está muito ativo, né? Assim como nós temos tecido muito ativo também no nosso estômago, afinal de contas, ele está trabalhando a todo vapor, né? Quando a gente fala, né, de uma criança, a quantidade de água dela é grande, né? Já quando a gente fala de um abacateiro, nós sabemos que existe quantidade de água maior, né, em outros seres vivos. E aí, quando a gente fala células nervosas, é um tecido ativo, afinal de contas, imagina, propagação de impulsos nervosos, essa célula para trabalhar, ela precisa, né, ter água, né, recém-nascido, há uma grande quantidade de água, afinal de contas, né, o seu metabolismo está trabalhando muito, ele está ali, né, se desenvolvendo. Água viva, a gente vai ver que 99% do seu tecido é constituído por água, né? Então, osso, o adulto, a gente já vê que a quantidade de água é menor se a gente for comparar de uma criança, né? O tecido da pele, um jovem adolescente, um coral, se a gente for ver a representação de água, a gente vai ter uma quantidade maior, né? No caso, na água viva. Então, ele fala, o que ele quer? Ele quer que você, baseado na atividade, na idade, na espécie, né, que você diga aonde que eu encontro a maior quantidade hídrica. Se a gente for observar de todas as alternativas, aonde a gente vai ter uma maior quantidade hídrica, nesse caso vai ser nas células nervosas, afinal de contas, os neurônios precisam de muita água, que é um tecido ativo, né? O tecido nervoso. Recém-nascido, que a gente falou, acabou de falar que quanto menor for a idade, a maior quantidade de água, porque esse indivíduo está em desenvolvimento, e água viva, porque a maior parte do tecido dela é constituído por água, né? As águas vivas, ok? Então, nesse caso, a alternativa correta aqui seria a letra C. E aí, vamos para
próxima alternativa, né? Próxima questão. Ok. Deixa eu ver se eu passei. Passei. Alternativa 4. Deixa eu pegar meu lapisinho, que eu adoro trabalhar com ele, né? Deixa eu pegar aqui. Os sais minerais, né, são reguladores, nós estudamos isso, né? Encontrados em diversos alimentos e podem estar dissolvidos. Só um pouquinho aqui, porque eu não estou conseguindo ler. Na forma de íons ou nos líquidos corporais, formando cristais encontrados no esqueleto, ou ainda combinados com moléculas orgânicas, né? A alternativa que relaciona corretamente o sal mineral com a sua função no organismo é. E aí nós estudamos os sais minerais, nós estudamos as funções, e eu disse, gente, vamos nos deter, né, nas funções desses sais minerais. Então, na primeira alternativa, o que ele fala? Né? Potássio. Vou pegar aqui meu lapisinho. O potássio, olha só, gente. Potássio participa na formação dos hormônios da glândula tireoide. O que está errado aqui, gente? O potássio participar da formação, né, dos hormônios da glândula tireoide, quem faz isso é o iodo. Então, potássio, lembra lá como a gente falava do potássio, propagação dos impulsos nervosos, né? Então, o erro está em dizer que ele, né, forma hormônios da glândula tireoide, que nós sabemos que quem vai formar esses hormônios é o iodo, ajuda na formação desses hormônios. Quando a gente fala do fósforo, olha só o que ele diz. Fósforo participa da constituição da hemoglobina. Gente, o átomo central da hemoglobina é quem? O ferro. Então, nesse caso, não é o fósforo, né? É o ferro. O ferro é o átomo central da molécula da hemoglobina. O fósforo, ele vai ajudar a formação da membrana plasmática, molécula de ATP, ele está na constituição dos ácidos nucleicos, né? Que os ácidos nucleicos, ele tem aí o fósforo. Nesse caso, ele atua em conjunto com o cálcio para a formação dos ossos, né? Então, nesse caso, o fósforo, ele não está na constituição da hemoglobina. Quando a gente fala do flúor, atua no equilíbrio hídrico da célula, gente, o flúor, qual é a função dele, né? Ele vai fortalecer, né, os ossos e os dentes e prevenir as cáries, né? Nesse caso, essa seria a função e não atua no equilíbrio hídrico. Nesse caso, seria o cloro, né? E o cloro aqui, ó, fortalece os ossos e os dentes, né? Ele atua no equilíbrio hídrico, então foi trocado aí, né? E aí, nesse caso, me resta como alternativa correta quem? A alternativa B, cálcio, atua na formação de ossos e dentes. Nesse caso, a alternativa correta seria a alternativa B, né? Tranquilo? Essas questões não estão tão difíceis, né, gente? A nível fácil. Nesse caso aqui, deixa eu passar. Ok, vamos para a alternativa 5, né? Na alternativa 5, deixa eu pegar novamente meu lapisinho, né? Deixar aqui. Nos últimos anos, o açaí vem se destacando no cenário nacional como uma bebida energética. Estamos falando aí energia, né? Muito consumido por esportista, principalmente, né? Quando a gente fala no açaí, bebidas energéticas,
aí ele fala em grandes quantidades de calorias, né? A gente está falando de calorias, lipídios, né? O que ele está relatando aqui? Uma das funções dos lipídios, que uma das funções dele é reserva energética. Só que os lipídios, o que nós estudamos? Ele não tem só função de reserva energética. Ele vai exercer uma série de outras funções, como exemplo, função hormonal, ele vai dar pigmentação para os frutos, né? Algas, plantas, né? Aí ele vai estar dando essa pigmentação, essa coloração, além de formar grupos importantes, como os cerídeos. Então, ajuda também na absorção de vitaminas, né, como é o caso das vitaminas que são lipossolúveis. Então, ele tem uma série de funções além dessa função energética. O que a gente está observando nessa questão? O que ele quer saber? Além da função energética, os lipídios são importantes por serem. Ele já citou uma das funções do lipídio aqui. Ele quer saber, além dessa função energética, qual seria outra função dos lipídios? Alternativa A. Então, vamos lá para as alternativas, né? Primeira alternativa A, ele fala que são substâncias inorgânicas. Olha o primeiro erro dessa alternativa aqui, ó. Lipídios não são substâncias inorgânicas, eles são substâncias o quê? Orgânicas. Outro erro nessa alternativa aqui, ó. Participa de reações químicas mediadas por enzimas. Nesse caso, enzimas são proteínas, né? Então, lembra que as proteínas, elas têm função que enzimática. Então, a gente vai observar dois erros nessa alternativa A. Dizer que são substâncias inorgânicas, sendo que eles são substâncias orgânicas, e dizer que eles são mediados por enzimas, participam nas reações químicas mediadas por enzimas. Alternativa B, peptídeos constituinte dos ácidos nucleicos. Lipídio está na constituição dos ácidos nucleicos. Primeiro, quem são os ácidos nucleicos? Nesse caso, né, são DNA e RNA. Então, os ácidos nucleicos, na sua constituição, nós temos aí os nucleotídeos, que é formado de quê? Fosfato, pentose, que é um carboidrato. Lembra lá quando nós falamos que os carboidratos eles têm função genética? Então, a pentose é um carboidrato e está na constituição dos ácidos nucleicos. E as bases nitrogenadas. Então, quando a gente fala em peptídeos, nós estamos falando de proteínas, né? Proteínas. Então, nesse caso, os ácidos nucleicos, eles não vão ter na sua constituição proteínas. Ele vai ter o fosfato, a pentose e as bases nitrogenadas. Então, a gente pode ver aqui, né, a alternativa A e B estão incorretas. Polissacarídeos, indispensável na formação da membrana plasmática. Deixa eu levantar aqui para eu poder ler. Polissacarídeos indispensáveis na formação da membrana plasmática. Gente, nossa membrana plasmática, ela é o quê? Lipoproteica, fosfolipídica. Os lipídios são essenciais para a formação da membrana plasmática. Então, nós não vamos ter aí indispensável para essa formação os polissacarídeos. Nós temos aí, sabemos que a nossa membrana é lipoproteica, fosfolipídica, nós vamos encontrar lipídios, né, proteínas, até vamos encontrar a glicoproteínas, no caso,
ajudando na composição dessa membrana. Mas o grande erro é dizer que os polissacarídeos são indispensáveis para a formação dessa membrana plasmática. Então, aqui, vamos colocar aqui, grifar aqui, ó, polissacarídeos, né? Indispensáveis, né, na formação dessa membrana. D. Moléculas orgânicas que compõem as membranas celulares e atuam também como isolante térmico. O que nós estudamos? Nós estudamos que a membrana plasmática ela é fosfolipídica. E nesse caso, né, quando nós falamos que ela é fosfolipídica, ela vai ter na sua constituição lipídios, né, na membrana plasmática, e atua também como isolante térmico, que seria uma das funções da membrana plasmática, né, atuar como isolante térmico. Então, nesse caso, a gente pode ver aqui que a alternativa correta seria a letra D. Moléculas orgânicas que compõem as membranas celulares e atuam também como isolante térmico. A letra E. Compostos estruturais da parede celular vegetal. Quando a gente fala, né, de compostos estruturais da parede celular vegetal, nós sabemos que a parede celular vegetal ela é formada de quê, gente? Carboidrato. Não é função dos lipídios, né, formar a parede celular. Então, a parede celular, a celulose, a constituição dela é carboidrato. Inclusive, ela é um polissacarídeo, né? No caso, essa parede celular. Então, tá errado dizer que os lipídios, né, eles têm essa função, eles exercem a função estruturais, né, da parede celular vegetal. Ele não tem essa função, né, estrutural. A gente pode ver até aqui, ó, quando na alternativa C, quando ele fala função dos lipídios, né? Dizer que lipídios são polissacarídeos está errado, assim como dizer que a parede celular é constituída de lipídios, né? Ela é polissacarídeo nesse caso, né? Nós temos até na membrana plasmática, gente, nós vamos ter, né? Carboidratos aderidos a proteínas, né? Mas lipídio não é polissacarídeo, beleza? Deixa eu passar aqui para a próxima alternativa. Vamos lá, próxima alternativa, questão 6, né? Esses enunciados são enormes, né? Muitas vezes atrapalha, muitas vezes ajuda, nesse caso, né? Tem momentos que os textos realmente eles vêm para complicar, tem outros que eles vêm dar respaldo e ajuda nas respostas, né? Então, a prática regular de exercícios físicos acompanha-se de benefícios que se manifestam sobre todos os aspectos dos organismos. Do ponto de vista musculoesquelético, auxilia na melhora de força do tônus muscular. Bom, o que a questão está falando? De atividade física. E aí, o que ela quer? Das alternativas a seguir do grupo de alimentos que deve ser ingerido por uma pessoa nessa situação antes da prática de exercício físico, está falando de uma pessoa que faz atividade física, então a atividade física ela é importante e ajuda a ganhar massa muscular, mas para que a gente possa fazer essa atividade física, nós precisamos, antes, né, da prática de atividade física, ingerir o quê? O que a gente deve fazer? A gente deve se alimentar e esses alimentos devem ser ricos em quê? Gente, o que a gente estudou?
A única coisa que eu pedi, por favor, não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Se tudo, tu esquecer de tudo, tu não esquece que carboidrato, né, é fundamental para ajudar na produção de energia. Gente, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso de quê para poder, né, estar fazendo essa minha atividade física? Eu preciso de energia. E qual é a principal função do carboidrato? Lógico, gente, proteínas vai te dar energia? Sim, proteínas dá energia. Lipídios vai dar energia? Vai dar energia. Mas o que eu falei para vocês? Que as células gostam de trabalhar com o quê? Carboidrato. Então, o principal combustível para essa produção de energia seria o quê? Os carboidratos. E acabei já dando a resposta, né? Mas vamos lá. Vamos analisar o que está de errado, o que tem errado aqui. Na verdade, eu gosto de analisar mais as questões erradas, né? Letra A, lipídios. Produz energia? Sim. Tuas células precisam, em primeira instância, de lipídios. Lipídio é reserva o quê? Energética. Faltou carboidrato? Aí a tua célula vai começar a trabalhar com essa reserva energética. Então, pode ser utilizado como principal fonte de energia celular. Gente, principal fonte de energia é carboidrato. Lógico que se você não tem carboidrato, tua célula vai ter que trabalhar com alguma coisa. Então, ela vai buscar o quê? Os lipídios, ok? B. A proteína, né? É o principal composto energético utilizado pelas células. Bom, não tem um carboidrato, utilizo lipídio. Não tem um lipídio, utilizo proteína. Então, nesse caso, a princípio de tudo, o que eu vou buscar? Eu vou buscar carboidrato, o principal combustível, né, para as nossas células. O carboidrato, na verdade, ele funciona como se fosse uma gasolina, né? Então, imagina, o carro sem gasolina, ele anda? Não, ele precisa da gasolina para poder se movimentar. Então, as nossas células, elas precisam de carboidrato para produzir energia, para que teu organismo funcione. Então, alternativa D, vitaminas é considerado a principal fonte de energia. Lembra que eu falei para vocês, vitamina não vai te dar energia. A vitamina ela é reguladora, assim como os sais minerais. Ah, professora, mas aí a minha avó sempre fala, toma uma vitamina de abacate com banana, que tu vai ter energia para tu poder malhar, para tu poder fazer as tuas atividades. Nesse caso, seria o que? O carboidrato que está nesse alimento, que vai te fornecer energia, mas que as vitaminas são reguladoras. Proteínas e lipídios são as principais fontes de energia. E a gente acabou já falando, né, que a principal fonte de energia, a alternativa correta aqui seria a letra C, que seria a principal fonte, né, de energia, principal combustível para as nossas células. Esse simulado está bem tranquilo, né, gente? Eu tentei fazer um simulado tão tranquilo, porque levando em consideração o momento que a gente está vivendo. Não pense que tudo são flores assim, não, tá? Então, agora a gente está vivenciando um momento que eu não vou cobrar o extremo de vocês, né? Porque eu acho interessante essas aulas mesmo presencial, mas a gente vai trabalhando, né? A gente está vivendo um momento difícil, complicado, e aí, conforme aquilo que nós estamos passando, lógico que eu não vou cobrar o extremo de vocês. Então, o simulado está tranquilo, né? Para quem estudou, eu tenho certeza que foi bem nesse simulado, porque ele não está tão complicado assim. Eu sei que tem um pouquinho de texto, né, que acaba cansando, mas ele está tranquilo. Questão 7, né? Essas
tirinha, brinca com um problema atual, que é o aumento da incidência de colesterol na população, em decorrência do aumento do consumo de carne. Ah, mas aí o que tem a ver, professora? Às vezes nós estamos comendo o quê? Uma carne, né, com a gordura, aquela gordura animal, que a gente sabe que não é uma gordura boa, né, que é aquela gordura animal em temperatura ambiente, né, ela é sólida, né, e isso acaba causando a aterosclerose, né? Porque essa gordura, ela vai, né, estar ali nas artérias, bloqueando, né, o fluxo de oxigênio, então pode causar problemas graves, né, na pessoa, aterosclerose. Então, a gordura animal, ela aumenta o nível de colesterol ruim, que seria o LDL, né? Então, nesse caso, o que ele está querendo dizer aqui? Embora seja visto como um vilão, aí a gente fala, a gordura animal aumenta o nível de colesterol ruim, o LDL, né? Já a gordura vegetal, ela eleva o nível de colesterol bom, que seria o HDL. Quando a gente fala em colesterol, gente, lembra que a gente falava o seguinte, colesterol não é um vilão, né? Nossa, aumentar o nível de colesterol ruim vai causar problemas, né, na saúde do indivíduo. Só que o colesterol, ele é importante, né, para ajuda na composição da membrana plasmática, porque na membrana plasmática, nas células animais, né, nós vamos ter ali o colesterol, além de ser fundamental para a formação de hormônios sexuais, né? É importante para a absorção da vitamina D. Então, quando a gente fala em colesterol ruim, depende o alto consumo dessa gordura, né? O alto nível, elevando assim, né, o alto nível desse colesterol ruim. Mas o colesterol, na verdade, ele não é um vilão, né? O excesso que pode fazer mal. Então, quando a gente, primeira alternativa aqui, ó, ele fala o seguinte, colocar aqui colocando aqui em cima, que às vezes atrapalha na leitura. Alternativa A, composto que aumenta a velocidade das reações químicas. Então, embora seja visto como um vilão, o colesterol é importante para o organismo humano porque ele é um composto que aumenta a velocidade das reações químicas. Gente, o que nós estudamos aí? Está lembrando quem, na verdade? Está lembrando as proteínas. Lembra que as proteínas têm função o quê? Enzimática. E qual é a função dessas enzimas? Né? As enzimas, elas vão fazer com que as reações aconteçam de forma rápida, gastando pouca energia. Deixa eu pegar meu lapisinho. Vamos lá. Então, aumenta a velocidade, né, das reações, quem faz isso são proteínas. Então, as proteínas vão fazer isso. Alternativa, vamos lá para a C, que eu não quero falar da B agora não, vamos deixar a B por último, né? Ah, porque é a certa, então vamos ver por que as outras estão erradas. Um nutriente regulador, gente, nesse caso, quem são os reguladores? Olha só, alternativa C. Quem são os reguladores? Nós estudamos que os reguladores são vitaminas e sais minerais. Eles têm funções reguladoras, ok? Nesse caso, né, o colesterol, como a gente falou, ele vai ter outras funções, mas regular o nosso organismo, não. Quem faz essa parte reguladora são as vitaminas e os sais minerais. D. Componentes essenciais dos ácidos nucleicos
a ribose e a desoxirribose. Primeiro que ribose e desoxirribose, eles fazem parte, sim, dos ácidos nucleicos, mas a ribose e a desoxirribose não são moléculas de colesterol, ou seja, elas vão ser carboidratos. Então, ribose, desoxirribose seria uma pentose, que é um carboidrato, né? E a alternativa C, responsável pela resistência de cartilagens e tendões, né? E aí a gente lembra um pouco, quando a gente fala dessas cartilagens, importante o colágeno, quando a gente fala em colágeno, a gente está falando em proteínas, né, que são fundamentais para a formação do colágeno, queratina, não é isso? Então, nesse caso, seriam as proteínas. Então, o que que me sobra aqui, né? Me sobra a alternativa B, né? Aí ele fala, precursor de síntese de hormônios sexuais, progesterona, testosterona. Exatamente o que nós estudamos. Lembra quando nós falávamos a respeito do colesterol? O colesterol é importante, né, para a formação dos hormônios sexuais. Então, o lipídio, ele tem inúmeras funções, função hormonal, função aí, produção de energia, né, ele tem função estrutural, né, então, dentro dessa função hormonal, nós temos a formação dos hormônios sexuais, né, e que são o colesterol precursores para a síntese desses hormônios. Beleza, gente? Vamos lá para a oitava, né? Nós estamos vencendo esse simulado. Espero que vocês tenham fechado, né, esse simulado. Vamos para a oitava. Nós temos aqui um gráfico, né, para analisar as enzimas. Então, o gráfico a seguir representa a variação da velocidade da ação enzimática, né, em função da temperatura. Então, na verdade, a gente precisa analisar o gráfico para responder as alternativas. E quando a gente fala em enzimas, né, nós sabemos que o que pode desnaturar uma enzima? Temperatura e pH. Não só desnatura enzimas, como desnatura também proteínas. Então, as proteínas podem ser desnaturadas, né, se elas forem submetidas a uma temperatura ou um pH que não seja ótimo, porque essas enzimas, elas gostam de trabalhar em pH e temperatura ótima. Então, se eu modifico essa temperatura ou pH que ela considera ótima, o que que acontece? Pode levar à desnaturação dessas enzimas. E o que que é dizer que ela vai desnaturar? Ela vai perder a função dela, ela vai deixar de trabalhar, né, e exercer o seu papel, a sua função. Quando a gente observa esse gráfico aqui, ó, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Quando a gente observa esse gráfico, observa que eu tenho um gráfico de uma atividade enzimática em decorrência do que ele está falando? Em função da temperatura, né? Cada enzima e cada proteína, elas trabalham em temperaturas ótimas, pH ótimos. Se eu for analisar aqui, olha o trabalhar ótimo dessa enzima. Quando ela chega aqui, ó, em 40 graus, seria o ótimo dessa enzima. Seria o momento em que ela está trabalhando a todo vapor, né? Então, observa que ela começa a atuação, o trabalhar dela, né? Vai subindo aqui para 20, 30, 40 graus, e aí essa enzima está no máximo que ela pode exercer o seu papel. Aqui seria o ótimo dela, seria a temperatura ótima da enzima, 40 graus, seria a temperatura ótima. Aí o que que acontece? Essa temperatura começa a cair.
automaticamente, o que que vai acontecendo? A enzima já não vai mais trabalhar, né, de forma ideal. Ela já não vai estar exercendo o papel dela a todo vapor, né? Ela já cai o trabalhar dela. Aí, quando ela desce ainda mais para 60, eu estou diminuindo a atuação dessa enzima, porque o ótimo que ela trabalha seria em torno de 40 graus. Então, vamos analisar as alternativas. O que que diz a alternativa A? Segundo o gráfico, a temperatura ótima, olha aqui, ó, temperatura ótima para atividade enzimática seria em torno de 50 graus. Gente, quando ela desce para 50, ela já não vai estar atuando no seu ótimo, né? Ela já vai estar diminuindo a sua atuação. O ótimo dela seria aqui, ó, essa ponto ótimo dela, né? A atuação ótima que ela está trabalhando no seu máximo, né? B. A ação enzimática não depende da presença do substrato específico. Olha aqui, ó. O que está errado aqui, né? Não depende, depende. Cada enzima ela atua no seu substrato específico. Então, tu imagina, eu tenho aí uma enzima e nós sabemos que as enzimas, as terminações delas seriam em quê? Em ase. Então, vamos falar da lactase. A lactase, ela atua quebrando o quê? O substrato específico dela, que seria a lactose. Então, se de repente eu coloco lá a maltose, essa enzima ela já vai ter problema, porque ela não vai conseguir se encaixar, né, a enzima a seu substrato. O que que nós estudamos? Que ela tem especificidade por determinado substrato. Cada enzima ela é específica para determinado substrato. Lactase, ela vai quebrar lactose. Ela não vai quebrar, por exemplo, uma maltose, né? Então, nesse caso, ela tem sim especificidade. Então, o que está errado aí é dizer que ela não depende de substrato específico, sendo que ela depende. Ela não se liga aqui, ó, a qualquer substrato. Ela vai se ligar a um substrato específico. C. Segundo o gráfico, a velocidade de uma reação enzimática independe dos fatores como temperatura. Lógico que vai depender. Se a gente for analisar o gráfico, falando da temperatura, a gente está observando que o máximo que essa enzima está trabalhando, a sua temperatura ótima seria em torno de 40 graus. Então, seria a temperatura ótima. O que que nós estudamos? Que dependendo da temperatura e do pH, se não for o ótimo, pode levar à desnaturação dessa enzima e ela deixar de exercer o seu papel, a sua função. Então, nesse caso aqui, né, a velocidade das reações independe dos fatores de temperatura. O que está errado aqui, ó, dizer que independe. Depende sim. Depende da temperatura, depende do pH. D. Segundo o gráfico, a velocidade da reação enzimática aumenta com o aumento da temperatura? Depende. Quando ele fala a reação enzimática aumenta com o aumento da temperatura, depende se aquele aumento da temperatura dela for o pH ótimo dela. Nesse caso aqui, ó, você está observando que quando eu aumentei a temperatura, o que aconteceu? A enzima ela foi diminuindo a sua função, porque nesse caso o ótimo para ela trabalhar é em torno de 40 graus. Então, você aumentou a temperatura, ela já vai diminuindo a atuação dela. Então, se eu aumento aqui, ó, a temperatura, eu já vou trabalhar com essa enzima de forma mais lenta, né? A velocidade dela vai ser mais lenta, porque o ótimo dela é 40. E aí me sobra a alternativa E, né?
Em altas temperaturas, as enzimas podem ser desnaturadas. Perfeito. Perdendo suas propriedades biológicas. O que que nós estudamos? Em um pH e uma temperatura diferente, ela pode sofrer a desnaturação. Então, nesse caso aqui, aumentei a temperatura, né, pode levar à desnaturação dessa enzima. Ela já vai perdendo o seu papel, ela já vai diminuindo a sua função. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta. Não só temperatura, gente, como também um pH, tá? Se eu coloco um pH diferente daquele que é o ideal dela, se eu coloco uma temperatura diferente daquele que é o ideal, o ótimo da enzima, ela vai se desnaturar, ela vai perder as suas propriedades biológicas, que significa dizer que ela vai deixar de trabalhar e exercer o seu papel, né? Agora, lógico que a gente não pode esquecer, né, que tem enzimas que gostam de trabalhar em temperaturas altíssimas, mas porque o pH dela seria ótimo. Por exemplo, tem bactérias que vivem em regiões abissais, né, bactérias que vivem em altas temperaturas, mas a enzima vai se desnaturar? Não, nesse caso, o pH dela é trabalhar em altas temperaturas. Nesse caso, ela não vai se desnaturar. Então, cada enzima, em organismos e espécies diferentes, né, ela vai trabalhar de forma diferente. Então, depende, né, nesse caso, a gente pode falar que as enzimas dependem muito da temperatura do pH, de acordo com aquilo que seja o ideal, que ela considera o ideal. Vamos lá, faltam mais 2 questões apenas, né? E a gente finaliza. Ou quem não conseguiu essa daqui, né, gente? Essa daqui, muito simples. DNA, eu acho que essa daí é nível fácil, né? Quando a gente fala a respeito do DNA, nós falamos que ele no caso, constituído de nucleotídeos. Esses nucleotídeos seria quem? Fosfato, pentose, bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, o que que nós estudamos? Que o DNA, ele é uma fita dupla, né? E elas se ligam, um lado da fita se liga ao outro. Então, a gente pode observar aqui, ó, que um lado da fita se liga ao outro. Nós estudamos que o A, né, se liga com o G, nesse caso, citosina se liga com guanina, por 3 pontes de hidrogênio, 3 ligações de hidrogênio, e a adenina se liga com a timina por 2 ligações de hidrogênio. Então, a gente fala, lembra lá, eu acho que, não sei se todos ouviram aquela musiquinha A com T, C com G, né? Então, A se liga com T e C se liga com G. O que está errado aqui nessa primeira alternativa, letra A? C se liga com C? Não. Citosina se liga com guanina. A se liga com A, adenina com adenina com timina. Então, vamos lá para B. Timina com guanina, eu já nem olho mais as outras bases, né? Já elimino aqui mesmo. Agora, vamos lá. C com G, A com T, A com T, C com G, A com T, C com G, G com C, T com A com T. Perfeito. O que a gente precisa guardar aqui? As ligações, ó. A se liga com T, C com G, ou vice-versa, né? T com A, G com C. Vamos aqui para D. Olha só, A com U, se eu estou falando de DNA, nem pode ter U, porque é específico de quem? Do RNA, a uracila. Nesse caso, é específico de molécula de RNA. E aqui, novamente, ó, A com G, A com T, C com uracila, não. Então, nesse caso, a alternativa correta seria quem? A letra C, né? E aí, vamos para a nossa última questão, ok? Muito simples essa questão. Observe as figuras A e B.
representam duas células. Podem-se dizer que a letra A, né? Letra A, vamos lá. O que eu estou observando? Que essa letra A seria o quê? Um organismo simples, do reino Monera. Outra pista, vamos analisar essa célula. Olha como é que está o material genético dela, disperso no citoplasma. Tem núcleo? Não tem núcleo. Vamos analisando aqui, ó, para a gente descobrir, né? Olha aqui, tem um núcleo? Não tem núcleo. Material disperso no citoplasma. Tem organelas? Não tem organelas, né? A gente fala que tem uma estrutura simples. Deixa eu colocar aqui, que tá caindo minha bateria, vamos lá. Tem uma estrutura simples, né, que seria nós vamos estudar até agora nesse segundo bimestre, né, as organelas não membranosas, que seriam os ribossomos, né? Então, ribossomos, inclusive, estão em todas as células, em todas. E aí nós vamos para B. Olha só, tem um núcleo, a gente já observa aqui, ó, o núcleo, material genético dentro do núcleo. A gente já vê aqui mitocôndrias, já tem organelas, nós temos aqui os centríolos, ó, nós vamos ter aqui o complexo de Golgi, ó, aqui o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso. Então, a gente está observando uma série de organelas, né? Então, nesse caso, a gente tem duas células aí bem distintas, que são as células procariontes, a letra A, né, procariontes, e a letra B, eucariontes. Eita, que meu lápis agora endoidou, né? E as eucariontes. Procariontes são células simples, não tem núcleo, desprovida de organelas, elas são simples, né? As eucariontes, ela já vai ter um núcleo organizado, material genético guardado dentro desse núcleo, vai ter organelas. Então, a alternativa A é uma eucarionte? Não, é uma procarionte. Olha aqui o erro, né? Dizer que a letra A é eucarionte. Não, é procarionte. É uma célula vegetal? Gente, as células procariontes são bactérias, são aquelas que pertencem ao reino Monera. Nesse caso, a letra A não é, né, um vegetal. As células eucariontes, nós temos células vegetais, eucariontes e animal. A célula vegetal, ela se diferencia da animal pela parede celular, né, por ter estruturas que nós encontramos só na vegetal, e uma delas seria a parede celular. Também nós vamos encontrar grandes vacúolos, cloroplastos, né? A C é um fungo, bactéria não é fungo, gente. É do reino Monera, então não é um fungo. É obrigatoriamente parasita da célula B? Necessariamente não. Nós temos bactérias que são importantes, né? Elas não vão estar só parasitando a célula B, que seria animal, não. Nós temos bactérias que são decompositoras de matéria orgânicas, tem bactérias que têm importante papel biológico, né? Então, nesse caso, elas não são obrigatoriamente parasitas, não. E a letra E é de uma bactéria e que a célula B é de uma animal. Exatamente, até porque a gente está vendo que não tem parede celular, né? Não tem parede celular. Então, nesse caso, pertence a uma célula animal. Então, a alternativa correta seria a letra E. E aí, nós encerramos aqui o nosso simulado. Espero que vocês tenham fechado esse simulado, tirado 10, né? E boa sorte nos próximos simulados, nas próximas provas. Nós vamos entrar agora no segundo bimestre, e aí nas nossas aulas nós vamos
presenciais, nós vamos tirar algumas dúvidas que ainda restam, ok, gente? Beleza, um abraço e até a próxima aula. Vamos finalizar aqui a nossa aula. Um abraço e até a próxima.